1 João, capítulo 2, versículos 1 e 2. Amém? Diz assim: Meus filhinhos, eu vos escrevo estas coisas para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Vamos orar ao Senhor? Pai, nós louvamos o Teu santo nome, porque o Senhor nos permitiu estar aqui esta manhã para ouvir a Tua palavra, que ela possa transformar as nossas vidas, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz. Derrama a Tua graça em nome de Jesus. Os irmãos aí que têm acesso a alguns serviços chamados hoje de stream, né? O Netflix, ou o Amazon Prime, ou até mesmo na própria TV aberta, algumas séries que passam, a gente assiste aquelas séries ou filmes sobre advogados, né? E a advocacia em geral, né? E aí a gente encontra ali uma característica em comum, que basicamente todos os advogados ali, para defender os seus clientes, mentem. E mentem bastante, né? Cria-se estratégias de defesas nem sempre baseadas na verdade, para conseguir ali defender os seus clientes. Uma situação da vida real, bem recente, que traz essa característica aqui, foi a do advogado da família presidencial, né, o Frederico Wassef, que escondeu lá na sua casa o tal do Queiroz, e que mais de um ano de entrevistas dele, ele sempre dizia que nem sequer conhecia o Queiroz, e de repente o Queiroz estava lá, né, na casa dele. Então, isso é uma característica que é pontuada, né, quando se pensa em advocacia. Agora, será que essa é a única forma de defender um culpado? Se utilizando de mentiras? Eu entendo que não, né? Nem todos os advogados utilizam essa artimanha, até porque nem todos os advogados são criminalistas, né? Existem outras áreas aí do direito. Nos filmes, geralmente, trabalha essa questão do advogado criminal, né? Criminalista, mas nem todos são dessa área. Segundo o texto da meditação de hoje, nós também precisamos de um advogado para nos defender diante de Deus. Por quê? Porque nós somos culpados e precisamos de um advogado que nos defenda. E esse advogado não precisa usar de mentiras para nos defender. Então, ele não precisa usar de mentiras para nos defender, mesmo nós sendo culpados, certo? Então, sendo assim, o tema da mensagem de hoje é nosso melhor advogado. Jesus é o nosso melhor advogado. A primeira coisa que nós podemos ver nesse texto é que os crentes não devem pecar. É até uma coisa simples assim, né? A gente já sabe que o crente não deveria pecar. Ele diz: meus filhinhos, eu vos escrevo essas coisas para que não pequeis. Ora, se a gente voltar um pouquinho, relembrando o texto da semana passada, em um texto bem conhecido das Escrituras, né? O versículo 9 do capítulo 1, né? Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele está mencionando essas coisas, quando ele diz: meus filhinhos, eu vos escrevo essas coisas é justamente o que ele tinha escrito antes, porque ele diz: olha, se a gente confessar os pecados, Deus perdoa os pecados. É isso que ele está dizendo. Aí agora, é como se ele fosse dar uma consertada. Ele diz assim: olha, se você confessar, Deus vai perdoar. Agora, não fique preso só a isso. Eu estou escrevendo para que vocês não pequem. Não é para que vocês fiquem satisfeitos com o pecado. Ora, agora que Deus perdoa, então agora eu posso ficar à vontade para pecar, porque eu sei que Deus perdoa. Eu não vou ser mais condenado. Então agora eu posso ficar à vontade para pecar. Ele disse: não, eu não estou escrevendo para você ficar à vontade para pecar.
Eu estou escrevendo exatamente o contrário. Eu estou escrevendo para que vocês não pequem. Uma coisa interessante é como João traz aqui assuntos difíceis, assuntos complexos, mas como ele fala com carinho. A primeira expressão desse texto é meus filhinhos, e alguns aí tem filhinhos. Veja a expressão de carinho que ele usa, né? João aqui era um senhor já idoso, todos os apóstolos já haviam morrido, ele era um presbítero na igreja de Éfeso, e aí ele mostra como ele tinha intimidade com aquelas pessoas para quem ele estava escrevendo, e com o carinho com que ele tratava, né? Se a gente fosse pegar um Pedro, por exemplo, ele vai ser mais Paulo, né? Paulo dá uma pancada forte, mas João não, João é mais carinhoso, né? Ele carrega no colo, vamos dizer assim, né? Então ele começa falando desses assuntos difíceis e sempre com esse carinho, com esse cuidado com os irmãos. Então, no versículo 9, como a gente falou, ele já havia nos falado sobre a disposição de Deus, mais de salvar do que de condenar, mais de perdoar do que de condenar. Deus está disposto a perdoar, mas ele deixa bem claro que o objetivo dele não é que estejamos presos a essa questão, possamos nos sentir libertos para pecar. É exatamente o contrário. Estou escrevendo para que vocês não pequem. Por quê? Porque mesmo contando com o perdão de Deus, mesmo sabendo que Deus nos perdoa, e Deus está sempre disposto a nos perdoar, que Deus não recolhe a sua mão para nos perdoar, o pecado vai sempre nos afastar de Deus. Toda vez que nós pecamos, e ainda que de repente eu não perca a minha salvação porque eu pequei, mas ainda assim aquele pecado vai nos dar um certo grau de distanciamento de Deus. Pecado nos afasta de Deus. Então, nós deveríamos fazer de tudo para não pecar. A semana passada nós falamos que Deus é luz e que cada vez que a gente se aproxima da luz, a gente vai descobrindo, né, mais alguma coisinha que a gente precisa fazer para consertar a nossa vida, para nos aproximar ainda mais. Esse é o objetivo, nos aproximarmos da luz. Então, cada vez que a gente permite que o pecado tome conta da nossa vida, mais a gente se distancia da luz. Então, esse é um jogo que a gente vai dando um passo para frente, outro passo para frente, de repente a gente dá um passo para trás. Então, tudo vai depender de quantos passos a gente vai dar para frente e quantos passos a gente vai dar para trás. Por isso que nós precisamos entender que o nosso objetivo é não pecar. É bem verdade que enquanto a gente estiver nessa carne, a gente ainda vai pecar. Enquanto a gente estiver aqui, a gente ainda vai pecar. Mas a gente não pode se conformar com isso. Por quê? Porque o pecado é passível de condenação. Mais uma vez, eu não acredito que uma vez que você aceitou a Cristo verdadeiramente no seu coração, você possa perder a sua salvação. Não acredito nisso. Mas pecado, um pecado só é suficiente para levar uma pessoa para o inferno. Então imagina, nós que somos crentes, sabemos disso, temos ainda mais responsabilidade. Não tem uma música que era cantada pelo grupo do Palavra da Vida, né? Na época a gente estava lá, no ano que eu estudei lá, em 98, eles gravaram um CD aqui, Palavra da Vida aqui em Paudalho, né? E tinha uma música que era até uma tradução, e ela faz uma pergunta, né? Será que Jesus ainda sente a dor dos pregos em suas mãos quando eu peco? É uma suposição, né? É como se cada pecado meu doesse ainda mais as feridas de Jesus, porque ele não morreu em meu lugar, ele não sofreu para que eu tivesse perdão. Então é como se cada pecado que eu continuasse cometendo, ele sentisse a dor. Obviamente isso é uma figura de linguagem, mas para entender que o meu pecado causa sofrimento em Cristo. Então
João nos recomenda: essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Não é para que você fique acomodado porque Deus perdoa, mas era para que não pequeis. Porque nós, como crentes, precisamos aprender a odiar o pecado, assim como Deus odeia. Obviamente, a gente peca naquilo que a gente tem prazer. Ninguém peca naquilo que não gosta. A gente peca naquilo que a gente tem prazer. Mas a gente precisa aprender a odiar o pecado. E talvez essa seja a grande dificuldade. Porque eu tenho prazer. Para umas pessoas, o prazer vai ser beber até cair. Talvez para nós que estamos hoje na igreja aqui, a gente não tenha essa dificuldade. Mas a gente tem outras dificuldades. Tem outras coisas que nos cativam nesse mundo e que a gente deveria odiar. Então, a gente só consegue fazer isso quando a gente vai aprendendo das Escrituras, lendo e crescendo nas Escrituras, naquilo que o Senhor nos ensinou em Sua Palavra, e aí a gente vai entendendo que determinadas coisas a gente precisa deixar de lado. Não é ser fanático, porque qual é a questão? Muitas vezes os crentes atacam coisas que a Bíblia necessariamente não está muito preocupada. Então a gente cria estereótipos do que é ser crente, e aí de repente a gente acha que cumprindo uma ou outra coisa que talvez a gente nem tenha dificuldade, pronto, a gente já é crente, né? Ah, eu sou crente por quê? Porque eu não mato, porque eu não roubo, porque eu não fumo, porque eu não bebo. A gente começa a colocar, mas tem outras coisas que são muito mais profundas e que não estão no estereótipo, estão aqui, ó, no coração. E aí essas coisas são difíceis. Essas coisas são bem difíceis. Então nós precisamos aprender a odiar o pecado. A primeira coisa é que o crente não deve pecar. Essa é a mensagem aqui de João. Mas ele continua falando, e a segunda coisa que ele fala aqui é que o próprio Jesus advoga a nossa causa. Ele advoga a nossa causa. Ele diz: olha, eu vos escrevo estas coisas para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. A grande questão aqui é que por mais que a gente tente, e a gente vai lutar, vencer algumas vezes, perder outras, a gente não vai viver sem pecar. Você acha que você vai conseguir viver o resto da sua vida sem cometer nenhum pecado? A gente não vai conseguir exatamente não pecar. A gente não consegue viver sem pecar. A gente vai pecar em algum momento ou outro. Talvez uns dias a gente vai vencer mais, outros dias a gente vai perder mais. E é justamente por conta disso que a gente precisa de uma defesa. E essa defesa, feita diante de Deus, só pode ser eficaz quando feita por Jesus. João usa uma palavra aqui em grego, e a palavra que ele usa aqui é parakletos. Essa palavra é interessante porque no Evangelho o apóstolo vai usar essa mesma palavra para o Espírito Santo. Quando Jesus diz: olha, eu vos enviarei um consolador. A palavra consolador ali é a mesma palavra usada aqui em 1 João, é parakletos. Então ali ela é traduzida naquele contexto como aquele que vem para nos consolar, o Espírito Santo que é enviado para nos consolar. E aqui ela é usada num outro contexto, é num contexto como se fosse de um tribunal. Então nesse contexto a palavra ganha o significado de advogado, aquele que vai lutar pela minha causa, o que vai lutar pela minha e pela sua causa. Então Jesus aqui é o nosso advogado e nós precisamos dele, porque sem Jesus a nossa defesa de Deus não tem como passar. Jesus é o advogado que não perde causa. Ele não precisa usar de mentira para nos defender e ele não perde nenhuma causa. Por quê? O texto diz que nós temos um advogado diante do Pai,
Quem é esse advogado? Jesus Cristo. E aí ele dá um adjetivo para Jesus. Ele diz: Jesus Cristo, o justo. Então é ele que pleiteia pela nossa causa diante do Pai. Quando eu penso na imagem do advogado, de Jesus como advogado, me vem sempre à mente aquele filme do Alto da Compadecida. E o Alto da Compadecida é um grande filme, né? Talvez o melhor filme produzido no Brasil até hoje. E é interessante como Ariano Suassuna, né, conseguiu captar a imagem do católico nordestino do dia do juízo final. Quando você chega ali nas cenas finais, todo mundo morre. Morre o cangaceiro, morre o bispo, morre o padre, morre o dono da venda, a mulher dele, morre João Grilo, né? Só quem vive é Chicó. Só quem sobrevive é Chicó. E todos os outros morrem. E aí chega todo mundo diante do juízo final. O tribunal onde cada um terá a sua vida julgada diante do Senhor. Mas como é que o pensamento católico, que foi bem captado por Ariano Suassuna, como é que ele se desenvolve? Ele entende Jesus como o juiz, entende Maria como advogada de defesa e Satanás como promotor. E esse é o pensamento. Maria é aquela que vai defender os oprimidos. Por quê? Porque ela, como mãe, tudo aquilo que ela solicitar ao Filho Jesus, então ele não vai se negar a fazer. Então ela é aquela pessoa que é misericordiosa e vai interceder pelos mais desfavorecidos. Então ela consegue, por exemplo, interceder pelo cangaceiro que viveu a vida toda a matar, a estuprar, a fazer pintar misérias, mas que isso só aconteceu, veja também a psicologia aqui, né? Isso só aconteceu porque ele teve uma infância de violência, de maus tratos e aquele negócio todo que a gente já conhece. Essa não é a lógica bíblica, certo? Como eu disse, Ariano Suassuna captou muito bem a lógica católica, popular, nordestina, mas essa não é a lógica bíblica. A lógica bíblica é que o Pai está sentado no lugar do juiz. É que Jesus Cristo é o nosso advogado. É Ele quem defende a nossa causa. E que o promotor, ou seja, a acusação, é Satanás. Então Jesus é o nosso advogado. É isso que João nos coloca aqui. É Ele que intercede por nós. E Ele não vai interceder dizendo: olha, fulano ali, ele matou, ele roubou, ele fez isso. Mas veja, a infância dele foi de sofrimento. Então, ao invés de pensar no sofrimento como algo que vai trazer para nós libertação, não é o sofrimento que nos traz libertação. Porque Jesus vai nos defender da seguinte forma: ele vai dizer, olha, Josemar, ele viveu uma vida desgraçada. Olha, ele era pastor, mas ele pecou isso e se as pessoas na igreja soubessem o que ele já pecou, nem confiar naquilo que ele estava falando. Mas o meu sangue foi derramado por ele. É assim que Jesus vai nos defender. Não é a nossa condição de como nós fomos criados, que de repente impulsionou a gente cometer um pecado ou outro, que vai nos purgar. Todos nós vamos continuar pecando. Porém, o que não podemos fazer é nos acomodar com o pecado. O crente não pode estar satisfeito com o pecado. O crente não pode se acomodar ao pecado. Tem gente usando a Bíblia para dizer que pode ficar à vontade, porque Deus vai perdoar. Eu lembro sempre de uma pessoa, inclusive me parece que ela já faleceu, né? Essa pessoa, ela dizia que a esposa era crente e ele vivia ali, não queria nem saber de ser crente, mas ele dizia que já sabia o que fazer. Quando estivesse perto de morrer, ele já sabia que ia acordar de madrugada para fazer uma oração,
e não sei o quê. Ele pegava as práticas que a mulher tinha para dizer que se ele repetisse aquelas práticas, ele ia ser salvo. E não é repetindo práticas que a gente é salvo. A gente é salvo por Cristo que morreu na cruz por nós. Por Cristo que morreu na cruz por nós. Agora, entendendo isso, a gente vai viver uma vida de acordo com aquilo que Ele nos ensina. Isso não nos desculpa a viver a vida do jeito que a gente quer. Porque o jeito que a gente quer vai ser sempre o pior jeito possível. Porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Ele vai sempre nos levar a fazer o que é errado. E por fim aqui, Jesus não somente advoga a nossa causa, como paga pelo nosso crime. Ele é o advogado que nos defende e que paga pelos nossos crimes porque nós somos culpados. E como culpados, todo culpado é condenado. Se a justiça faz o seu papel, todo culpado é condenado. Então Jesus não somente nos advoga a nossa causa, como ele paga. O versículo 2 diz, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Propiciação quer dizer substituição. No Antigo Testamento, na construção do tabernáculo, foi construído lá com 2 pavimentos, a parte de dentro do santuário, né? Uma parte na frente era chamada de santo lugar, ali ficava a mesa dos pães asmos, o candelabro, ficava a mesa do incenso, e dentro, no fundo desse lugar tinha uma cortina, e tinha uns anjos, né? uns anjos assim nessa cortina, desenhados lá, né? Naquela cortina, querubins, né? E aí ao entrar nessa cortina, e só quem podia entrar era o sacerdote, o sumo sacerdote, uma vez por ano. Lá dentro tinha a Arca da Aliança. E na Arca da Aliança, ela tinha uma tampa, né? Dentro da Arca tinha lá o maná, a vara de Arão e as tábuas dos 10 mandamentos. Estava lá dentro dessa arca. E a tampa da arca era feita de ouro, ela era feita de uma forma que tinha um querubim em cada ponta e as asas se tocavam em cima, e a tampa ficava aqui embaixo, né? E o sacerdote ia uma vez por ano para pegar o sangue do cordeiro e colocar ali em cima daquela tampa, e aquela tampa era chamada de propiciatório. O sacerdote ia lá para aplacar a ira de Deus por conta dos pecados do povo. Então, era o chamado dia da expiação. Só que a gente não precisa fazer mais isso hoje, porque Jesus já fez isso de uma vez por todas. Lá no Velho Testamento, quando o pessoal matava o cordeiro, matava simbolizando a Jesus. Quando Jesus veio e morreu, não há mais necessidade. Hebreus fala que foi de uma vez por todas. Então, por isso que Jesus é dito como, ele é a propiciação, ele é a substituição. Ele fez o sacrifício para aplacar a ira de Deus contra os nossos pecados. Deus é santo. A gente está muito acostumado a ouvir no mundo, Deus é amor. De fato, a gente vai ver aqui, João vai falar sobre isso. Deus é amor. Mas Deus é santo. E Deus é justo. E a santidade de Deus não tolera pecado. A gente usa algumas frases que é dita o tempo todo. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Bem, se a gente estiver falando de pessoas que foram redimidas pelo sangue de Jesus, isso é verdade. Jesus odeia o pecado e ama o pecador redimido. Quanto ao pecador não redimido, a Bíblia fala o tempo todo da ira de Deus que cairá sobre as pessoas que não são salvas. Então, nesse sentido, essas pessoas não contarão com o amor de Deus. Certo? Não contarão. Jesus é aquele que aplaca a ira de Deus
Ele é a propiciação, certo? Então, nós só podemos louvar a Deus. Quem sou eu, quem é você, para merecermos a salvação? É graça de Deus. Então, só o fato de sabermos que a ira de Deus não recairá sobre a nossa vida, e a Bíblia diz que ai daquele, né, que cair nas mãos de um Deus irado, né? Então, louvado seja Deus, porque isso não acontecerá sobre nós, porque o sacrifício de Cristo acalma a ira de Deus. Então, se entendemos que Jesus é Deus, então veja a lógica aqui. João apresenta Jesus como Deus, né? No Evangelho, a gente viu na carta, ele é o verbo da vida, né? Então, ele apresenta Jesus como Deus. Então, se a gente entende que Jesus é Deus, então o próprio Deus vem em sacrifício para acalmar a sua própria ira. E veja como Deus faz. Nós não temos condições. O sangue de uma pessoa comum, por melhor que ela fosse, não seria capaz de acalmar a ira de Deus. Então era necessário que fosse o próprio Deus que se colocasse em sacrifício para que a gente pudesse ser salvo. Então isso é muito grande, né? Isso é muito grande. O próprio Deus desceu do seu trono, como diz lá em Filipenses capítulo 2, né? Desceu do seu trono, veio até aqui para ser reconhecido em figura humana, para morrer numa cruz como maldição. Ele se fez maldição em nosso lugar, certo? Para nos dar a oportunidade de salvação. Então, ele é a propiciação pelos nossos pecados. O sangue de Jesus, como diz o texto aqui, ele é suficiente para salvar o mundo inteiro, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos pecados de todo mundo. Ele é suficiente. Jesus, se todo mundo tivesse esse encontro com Jesus, todo mundo seria salvo. O sangue de Jesus é suficiente para salvar todo mundo, mas não vai. Na realidade, não vai ser nem a maioria, vai ser a minoria, né? O próprio Jesus falou que a porta do céu era estreita, poucos são os que entrarão por ela. Agora a porta do inferno, bem larga, bem larga. E aí muitos passarão por ela. Então não vai ser nem a maioria que vai entrar na porta, né? Vai passar pela porta estreita. O sangue de Jesus é suficiente para salvar todo mundo, mas não vai salvar todo mundo. Por quê? Porque aprove a Deus que nem todas as pessoas vão ser salvas. É Deus que determina isso, não somos nós. Não somos nós. Então, nem todos serão salvos, embora o sangue de Jesus tenha essa abrangência, né? E talvez essa seja a grande discussão nos seminários, porque é a questão da soberania divina e a responsabilidade humana. E é interessante que a Bíblia aponta as duas coisas. A Bíblia mostra que a salvação ela é operada exclusivamente por Deus, mas que o ser humano que não aceita Cristo como Salvador é responsável pela sua condenação. Certo? Então, quanto de Deus é responsabilidade na nossa salvação, quanto de nós é responsável na nossa salvação, eu não sei mensurar isso, eu não sei medir. O que eu sei é que nós não somos protagonistas. Deus é o protagonista. Foi Ele que enviou seu Filho para nos salvar. Então, o sangue dele é suficiente para salvar o mundo todo, mas não vai salvar o mundo todo. Vai salvar apenas o que em Efésios chama como eleitos. Aqueles a quem Deus predestinou. Se os nossos pecados foram pagos por Jesus, só nos resta uma coisa. Aliás, duas coisas, né? Adorar e servir ao Senhor da melhor maneira que pudermos. Os irmãos sabem, eu gosto muito do Grupo Logos. E ele tem uma música que ele fala justamente desse momento que a gente está esperando Jesus voltar e quando de repente Jesus volta, né? E ele diz, olha, enquanto o Salvador não vem, eu quero fazer da minha vida o melhor,
para quando então ele chegar, naquele encontro de alegria eu ouvir: filho meu, o tempo que eu te dei, provaste ser fiel, agora te colocarei bem junto a mim, para sempre, sim. É esse encontro com Jesus que ele vai dar a palavra de aprovação ou de reprovação. Então, enquanto Jesus não volta, enquanto ele não encerra isso aqui, com pandemia ou sem pandemia, nós devemos fazer da nossa vida o melhor para servir ao Senhor, é o que a gente pode fazer. Porque Ele não vai pagar pela nossa salvação. Jesus já pagou por isso. Para nós nos resta adorá-lo e servi-lo, né? E louvado seja Deus, porque a gente precisa lutar todos os dias contra o pecado, mas que quando a gente cai, a gente tem um defensor, alguém que deu a vida por nós, que nos defende diante do Pai, mesmo mostrando que nós somos culpados, mas Ele mesmo paga pela nossa culpa. Ele paga a fiança, né? Eu vi um documentário essa semana de um homem milionário nos Estados Unidos. O cara tinha helicóptero, 2 jatinhos, um avião maior, tinha uma ilha não sei aonde. O cara era... Só que ele montou uma rede de pedofilia. E ele conseguiu se safar por muitos anos, porque o povo... Ele tinha muito dinheiro, conhecia presidente da República, vários presidentes da República, a polícia estava toda na mão dele. Então, um cara desse nunca vai ser pego. Mas um dia ele foi pego. Um dia os advogados dele falharam, porque ele era um criminoso. Inclusive, ele morreu enquanto estava sendo julgado de suicídio, entre aspas, né? Como a gente diz, ele foi suicidado. Lá na cadeia ele foi suicidado, porque tinha muita gente grande envolvida, gente assim, que a gente nem consegue imaginar, pessoas grandes mesmo envolvidas. Então, possivelmente, ele foi morto, ele não cometeu suicídio. Tem muita nebulosidade nisso aí. Porque os advogados, por mais dinheiro que ele tinha, e ele ofereceu, no julgamento ele ofereceu, quando ele viu que a coisa estava pesada mesmo, que ele não tinha como se livrar, ele chegou a oferecer $500 milhões pela fiança. Talvez ele quisesse até para fugir, né? Não sei. $500 milhões. É muito dinheiro, isso é muito dinheiro. Se a gente transformar isso em real, vai dar mais de R$1,5 bilhão. É muito dinheiro. Então, Jesus, ele advoga a nossa causa e ele mesmo paga a nossa fiança. Aquele lá não conseguiu a fiança dele, não conseguiu que o juiz determinasse a fiança dele, mas Jesus paga a nossa fiança. Amém? Deus possa nos abençoar e nos ajudar a ter a consciência de que não devemos pecar, de que devemos continuar lutando contra o pecado, mas que se cairmos, Jesus está lá para nos defender. Amém? Vamos baixar nossas cabeças, fechar os nossos olhos e orar ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, porque podemos aprender muito sobre a necessidade que temos de não pecar. E podemos aprender muito também que é difícil para nós, porque nós ainda vivemos nessa carne que nos impulsiona para o pecado, mas que não podemos estar satisfeitos com o nosso pecado. De qualquer forma, nós temos um advogado que é poderoso, nunca perdeu uma causa, está do nosso lado, sem necessidade de mentir, dizendo que nós não somos culpados, porque de fato nós somos. Mas esse nosso advogado, que defende a nossa causa, ele também paga a nossa fiança, ele paga pelo nosso pecado. E nós louvamos o Teu santo nome por isso. Derrama, Senhor, Tua graça, nos abençoa e nos ajuda a crescer na Tua palavra. Sê conosco e nos abençoa neste dia, nós pedimos em nome de Jesus. Amém.